causado desapontamento e tristeza para aquele que me amava, e não pude resistir às lágrimas. Eu poderia receber qualquer tipo de punição, menos aquela. Subitamente desejei mudar para valer. Essa foi a pior repreensão que já recebi. Essa foi uma lição que o apóstolo Pedro também aprendeu. Paramos no capítulo anterior, em Mateus, capítulo 26, a experiência de Jesus no jardim do Getsemane. O anjo tinha voltado para o céu e Jesus está dizendo a seus discípulos que sigam em frente e durmam agora. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e cacetes, vinda da parte dos principais, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Isso está no versículo 47 de Mateus 26. Naquele momento, disse Jesus às multidões: saíste com espadas e cacetes para prender-me, como se eu fosse um ladrão? Todos os dias no templo, eu me assentava com vocês ensinando, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Versículos 55 e 56. Os discípulos foram subitamente despertados ali no jardim. Judas tinha levado a multidão a Jesus, dando um beijo que era o sinal de que era ele. Pedro havia tomado a sua espada e amputado a orelha do servo do sacerdote. Enquanto Jesus falava brevemente com eles, um anjo colocou-se entre Jesus e a multidão. E por um momento, parecia como se o plano deles houvesse tido derrotado. Porém, o anjo partiu outra vez, e os discípulos que tinham jurado que nunca o abandonariam, fugiram na escuridão. Até mesmo Pedro, que tinha sido o mais veemente, dizendo: todos os outros podem abandoná-lo, mas não eu. Até mesmo Pedro o deixou e fugiu. Então a multidão levou Jesus ao palácio de Caifás. Lá, tentaram encontrar falsas testemunhas que viessem com um tipo de acusação que levasse Jesus a merecer a morte. Porém, as falsas testemunhas lutaram, e o testemunho deles não coincidia. Jesus esperou pacientemente, não falando sequer uma palavra, até que finalmente Caifás ficou desesperado. Ele mandou que Jesus, sob juramento, dissesse se ele era ou não o Cristo, o Filho de Deus. Nesse ponto, Jesus não continuou silente. Ele disse: eu sou. Enquanto cada ouvido escutou sua admissão sob juramento diante do sumo sacerdote, e cada olho observou o rosto de Jesus brilhou como uma luz celestial. Então Jesus acrescentou algo que Caifás não havia perguntado, e muito menos esperado. Ele disse: desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Versículo 64. Caifás gritou: blasfêmia! E a multidão ergueu-se, começando a empurrá-lo, a esbofeteá-lo, e cuspir sobre ele. Foi uma noite horrível na sala do julgamento de Caifás. Eles lhes cobriram o rosto e o espancaram e perguntaram: se você é profeta, por que você não diz quem é que lhe bateu? Cuspiram-lhe o rosto. Jesus foi tratado de uma forma tão cruel e injustamente como jamais um prisioneiro fora tratado. Porém, uma angústia mais profunda veio a Jesus naquela hora. É uma angústia profunda que precisamos considerar, pois envolveu um dos seus mais íntimos seguidores. Os discípulos tinham fugido, afastando-se vários quilômetros do jardim, quando a multidão tomou Jesus. Mas pelo menos 2 deles tinham voltado e seguido de longe, enquanto a multidão fazia seu trajeto de volta à sala de Caifás. Eles eram Pedro e João. Não conseguiram ficar longe por muito tempo. Quando eles entraram no local, João encontrou um lugar perto de Jesus, mas Pedro uniu-se à multidão, perto do fogo, aquecendo-se por causa do ar frio da noite, tentando disfarçar-se. Esta é uma história familiar. Porém, às vezes, não
paramos para considerar cuidadosamente os passos que Pedro precisou dar para chegar ao lugar onde pudesse negar o seu Senhor. O primeiro passo veio quando Jesus tentou advertir Pedro de seu perigo. Jesus havia dito: esta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do seu rebanho ficarão dispersas. Mateus 26, 31. Porém, disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Jesus disse: nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Versículos do 32 até o 35. Ele estava seguro de si, ele se sentia forte, tinha certeza de que possuía suficiente força de vontade e estrutura para tomar a decisão certa e seguir em frente. Ele se considerava um homem autodisciplinado, alguém com quem Jesus poderia contar. Ele infelizmente não entendia seu perigo. Este é o primeiro passo que qualquer pessoa dá ao negar seu Senhor. Seu segundo passo em direção à negação foi ceder à tentação de dormir quando devia estar orando. Este é um passo fácil de dar. Quando você está se sentindo autossuficiente. Quem precisa orar quando você pode fazer algo por si mesmo? Quem precisa de maior poder se tem plena força e poder por si mesmo? Eu gostaria de propor que uma das principais razões pelas quais a maioria de nós cristãos não gasta muito tempo em oração é que nós não sentimos necessidade do auxílio de Deus tão frequentemente. Estamos fazendo tudo bem por nós mesmos, pela força do nosso braço. Achamos fácil nos virar para o canto da cama para uma hora extra de sono pela manhã, ao invés de usar o tempo na comunhão com Cristo, pois não sentimos tanta necessidade de oração. E isso leva ao próximo passo, Juliana. O terceiro passo que Pedro deu foi começar a lutar as suas próprias batalhas. Ele pensava que era suficientemente grande para enfrentar o inimigo em sua própria força. Ele enfrentou a multidão toda com sua única espada, mas tudo que ele conseguiu foi uma orelha. E isso não era nem mesmo particularmente uma orelha importante, exceto para o servo do sumo sacerdote, a quem ele pertencia. Quando nos separamos da fonte de força, esquecemos que nunca devemos lutar contra o inimigo por nós mesmos. Esquecemos que Deus é o único que pode lutar por nossas batalhas por nós. Ele é o único suficiente forte. E quando começamos a movimentar nossas espadas, o resultado inevitável é a derrota e vergonha. O quarto passo que Pedro deu naquela noite foi tentar salvar-se a si mesmo. Jesus não se uniu a ele e não ajudou a lutar suas próprias batalhas da maneira que Pedro esperava. Assim, ele começou a correr. Se Jesus não era grande o suficiente para salvá-lo, então seria melhor que ele se salvasse a si mesmo. E Pedro entrou na escuridão. O quinto passo dado por Pedro foi seguir Jesus à distância. Sua confiança em Jesus tinha sido abalada. Ele não estava pronto para separar-se completa e permanentemente de Cristo, mas agora estava sendo cuidadoso. Ele não queria aproximar-se demais. Manteve deliberadamente alguma distância entre si mesmo e Jesus, e assim seguiu Jesus à distância. A noite, porém, estava fria. A noite é sempre fria quando nos encontramos longe de Jesus. Você já descobriu isso? Assim Pedro deu um sexto passo, procurando calor e conforto onde o mundo encontra calor e conforto. Ele juntou-se ao restante da multidão perto do fogo, tentando aquecer-se, mas sentiu-se estranhamente desconfortável naquela posição, o que o levou a dar o próximo passo, o sétimo.
assumindo uma falsa identidade. Ele não estava se sentindo bem, enquanto o resto da multidão ria do mau tratamento dado ao seu Senhor. Pedro se viu com vontade de chorar, mas isso atrairia atenção para si, e eles notariam que ele não era realmente um deles. Assim, ele se esforçou para rir de Jesus, rir mais alto do que qualquer um deles. Quando o resto da multidão amaldiçoou e zombou, o espírito de Pedro foi fortemente abalado. Ele estava representando uma cena como um grande ator hollywoodiano, e sem ser bem sucedido, pois não demorou muito, Pedro foi notado. Foi então que ele se encontrou no passo final da negação de Jesus. Quando uma pessoa se separa de Jesus e encontra calor e aceitação no mundo, e alguém pergunta: você não é um deles? Ela diz: não, eu não sou. É assim que as coisas ocorrem. Quando o calor aumentou e eles apontaram o dedo para Pedro, ele deu o passo final, a começar a amaldiçoar, blasfemar e negar com juramento de que ele jamais havia conhecido Jesus. Nesse exato momento, Jesus virou-se e olhou para Pedro. Jesus virou-se de onde estava sendo empurrado, arrastado e comprimido. Jesus, usando a coroa de espinhos e com sangue escorrendo lentamente, virou-se e olhou para Pedro. Há diferentes tipos de olhar. Quando Jesus olhou para Pedro, não era um olhar de ira ou desgosto, era um olhar de compaixão, de amor pelo seu pobre discípulo. Nós provavelmente não o chamaríamos nem de discípulo de Jesus nesse momento. Até mesmo Pedro estava negando isso, mas Jesus viu que Pedro ainda era seu. Pedro não era um hipócrita, ele era fraco. Pedro tinha sido afastado passo a passo do lado de Jesus e da confiança plena dele. Até então, Pedro nem mesmo havia notado o processo. O demônio sempre age assim. Ele não nos toma em um gigantesco salto do penhasco. Ele sabe que veríamos o perigo e chamaríamos imediatamente por Jesus Cristo. Assim, o demônio nos tira daqui para ali, a colar em pequenos passos, de aparência tão inocente quanto possível, de modo que não percebemos nossa necessidade. Jesus olhou para Pedro com amor, mas também com desapontamento e tristeza. Se Jesus alguma vez precisou de algum amigo, era exatamente agora. Se ele alguma vez precisou de alguém para fazê-lo saber que eles ainda estavam com ele, ainda estavam do seu lado, era exatamente agora. Essa é a razão porque a maior angústia do coração de Jesus veio naquela noite, quando um de seus mais íntimos amigos o negou, até mesmo conhecê-lo. Quando o olhar de Pedro encontrou aquele olhar de Jesus, uma avalanche de recordações o atingiu. Ele se lembrou do chamado no mar, quando Jesus havia dito: eu farei de você pescador de homens. Ele se lembrou na noite no lago, quando ele quase se afogou por causa de sua presunção, mas Jesus estendera a mão e o tinha salvo. Ele se lembrou de como Jesus tinha socorrido na questão do pagamento do imposto no templo. Ele relembrou como justamente poucas horas antes Jesus havia lavado seus pés, considerando pacientemente seus protestos. Ele se lembrou de como Jesus lhe havia dito: Pedro, Satanás deseja tê-lo para que possa peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você, eu tenho orado por você. Isso está em Lucas 22, versículo 31 e 32. Vendo o pálido rosto sofredor de Jesus, os lábios trêmulos, as gotas de sangue, Pedro não podia suportar isso. Ele fugiu da cena e correu para fora do pátio e foi rua abaixo pela escura cidade de Jerusalém. Ele veio ao portão dourado e correu montanha abaixo, atravessando o ribeiro de Cedro.
Ele correu subindo até o outro lado do jardim de Getsêmani e procurou ao redor, até que encontrou o lugar onde Jesus havia orado, chorado e suado gotas de sangue naquela noite. Pedro se lançou ao chão e desejou morrer. Ele sabia que de todas as dores que Jesus havia enfrentado aquela noite, o que ele havia feito tinha o atingido mais profundamente. Tal conhecimento atingiu o próprio coração de Pedro. Pedro nunca mais foi o mesmo, outra vez, depois daquela noite no jardim. A crise da sua vida havia passado. O amor e o perdão de Jesus lhe deram esperança. E desde então ele se tornou apto a falar com segurança, com certeza, das boas novas do que Jesus estava disposto a fazer, até mesmo para o mais fraco de seus filhos.